And tonight, maybe a cancer has conquered you. Maybe something else has taken a hold of you, some disease, even the disease of sin or whatever it is. E esta noite, talvez um câncer o tenha conquistado, talvez alguma outra coisa tenha se apoderado de você, alguma doença, até mesmo a doença do pecado, ou o que quer que seja. It may look dark and gloomy to you now. May look like you'll never recover. Maybe it look like you can't get over that TB, that prostate trouble, that lung trouble, whatever it is, that tumor, that crippled condition. Pode parecer escuro e sombrio para você agora. Pode parecer que você nunca se recuperará. Talvez pareça que não pode superar essa tuberculose, esse problema de próstata, ou esse problema de pulmão, seja lá o que for, esse tumor, essa condição aleijada. The doctor may say every hope is gone. But standing right by your side tonight, ready to take you in possession, stands the eyes of faith who sees the victory under the Lord Jesus Christ. O médico pode dizer que não há mais esperança, mas de pé bem ao seu lado esta noite, prontos para tomá-lo em possessão, encontram-se os olhos da fé que veem a vitória além pelo Senhor Jesus Cristo. Hallelujah! Away with Satan and his gloom, and up with faith in the Lord Jesus Christ. The faith of Almighty God. Aleluia! Fora com Satanás e sua escuridão, e para cima com fé no Senhor Jesus Cristo, a fé do Deus Todo-Poderoso. Faith can take its holy stand on the rock of ages and pierce the eagle eye through every stormy cloud. When the very waves of death and disappointment is trying to wash its foundation out from under it, it can stand there and look beyond the skies and say, God is right, and believe the counsel of the wise and living God. Amen. A fé pode tomar sua santa posição na rocha eterna e atravessar com olho de águia toda nuvem tempestuosa, quando as próprias ondas da morte e desapontamento estejam tentando arrastar sua fundação debaixo de si. Ela pode ficar ali e olhar além dos céus e dizer, Deus está certo, e crer no conselho do Deus sábio e vivo. Amém! Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Que Deus nos abençoe. Citamos na abertura desta programação o Salmo 43, não o Salmo completo, mas o primeiro verso, parte do segundo e o terceiro verso. E que pedimos que o Senhor, através de sua graça e misericórdia, abençoe a sua palavra, enquanto ela é falada e enviada, e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e os nossos pensamentos e nos prepare para estarmos prontos para a hora individual ou coletiva do nosso arrebatamento. Que você possa ser abençoado. Mas queremos tomar o verso 7 da primeira carta aos Coríntios 10, alguns versículos. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E no verso 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria, São Paulo chegou a dizer que a avareza também é idolatria. É o amor, a adoração
as coisas materiais. Agora, nós temos aqui conosco a mensagem Esteja Certo de Deus. Que Acabe, ele fez uma coisa que não deveria fazer, uma coisa maligna. Ele casou-se com Jezabel, que não era da linhagem de Israel. E ele diz, e sem dúvida, o verso 7, Jezabel era uma mulher bonita, e ele foi pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias, até mesmo ministros. Não pela linhagem cristã que eles escolhem, mulheres que vão desqualificá-los para o ministério, mas eles escolhem pela aparência, assim como Acabe escolheu pela aparência. Sem dúvida alguma, Jezabel era uma mulher bonita, e ele foi pela sua aparência ao invés de ir pelo que ela era. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. E o que aconteceu, então? A mulher passou a controlá-lo. Mas ela era bonita, ela era jovial, e ele escolheu pela aparência. E ela então trouxe a idolatria à nação, entre as pessoas. E as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. Demanda popular, a popularidade, a fama, o dinheiro, a mulher. Então, esta trindade terrível, 3 coisas as quais foram citadas pelo profeta de Deus, que rodeiam as pessoas, especialmente os ministros. Fama, dinheiro e mulher. Uma mulher bonita, jovial, muito dinheiro e famoso. Então está formado o tripé terrível para derrubar um homem. E é a própria imagem do nosso país hoje. Isto é a própria imagem do nosso país hoje. Temos caído sob uma demanda popular. Há uma divisão nacional por uma demanda popular, pela popularidade. Não há dúvidas que os sacerdotes pensaram que estaria certo, contanto que seu governo aprovasse aquilo. Mas a mim não me importa o que o governo aprove. Isso tem que ser o que Deus aprova. E o povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. Mas não sejais, pois, participantes de mentiras alheias, de pecados alheios, de trapaças alheias. Mas o povo pensava que estaria tudo certo. Agora veja isto que está acontecendo. E é a própria imagem do nosso país hoje. Temos caído sob uma demanda popular. Então agora, de que lado você está? É uma demanda popular? Do lado maior, do lado menor, do remediado, do que tem mais ministros, do lado que tem mais dinheiro, do lado que tem mais popularidade? É melhor você ficar do lado do qual Moisés escolheu ficar.
com os poucos desprezados do Senhor. É melhor. É um conselho, não uma ordem. Cada pessoa escolhe o caminho que quer andar. Mas vejam bem o parágrafo 10. E alguém pode me pedir para cancelar o que acabei de dizer. Aquela era a perfeita e apropriada imagem de hoje. De hoje, meus irmãos. Está se repetindo a mesma coisa nos dias de Acabe. Está acontecendo hoje. Provavelmente nós pensamos que não somos adoradores de ídolos, porém o somos. E o governo permite. As pessoas deste dia adoram ídolos, porque eles adoram ídolos. Algumas delas adoram artistas de cinema, no lugar de ídolos. Algumas delas adoram artistas de cinemas no lugar de ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E alguns adoram artistas de televisão como ídolos. Mas note bem isto. Mas tudo isto que você coloca antes de Deus é um ídolo. Seja isto o que for. Mas pode ser um pregador? Pode. Pode ser um ministro? Pode. Pode ser uma igreja? Pode. Agora o parágrafo 11. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. É uma afirmação um tanto pesada. Somente um profeta poderia trazer essa afirmação. Por isso que a verdade não é bem quista. Não, eu amo a verdade, mas não amo assim não. Não ama bem não. Quando nós inclinamos por um lado, não importa o que a palavra diz. Nós vamos acabar fazendo aquilo lá que nós queremos. Nós vamos acabar decidindo pelo lado que nós queremos, não pelo lado da palavra. Porque o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. E ela pode ser um grande edifício, ou ela pode ser uma grande denominação, e outra vez, ela pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa que fica antes de Deus é um ídolo. Vejam que afirmação profética. Agora, alguém falando com o profeta diz: Irmão Branham, eu creio que o senhor atira por terra os Estados Unidos. Logo acrescentou: você sempre está rugindo contra o pecado. E como é que Deus há de castigar esta nação? Eu disse: ele tem que fazê-lo para ser justo. Então aquele homem respondeu: mas irmão Branham, você se esqueceu que esta nação foi fundada sobre as Escrituras? Você se esqueceu que esta igreja foi fundada sobre as Escrituras e nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu esta herança e nós somos uma nação religiosa? Então o profeta dá uma resposta categórica, sem sombra de dúvida. Isto é verdade, irmão. Tudo isto é verdade. E ninguém sabe como eu aprecio esta nação. Mas olhe, meu irmão, Israel também era a nação escolhida de Deus, e ele enviou seus profetas e grandes homens, mas Deus não pode suportar o pecado. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. E se ele fez Israel colher o que semeou, ele nos fará colher o que nós temos semeado. Deus não faz acepção de pessoas. Então vejam bem, meus irmãos, é desta forma. Não coloque nada
à frente de Deus. E o que é Deus? Tudo aquilo que é contrário à palavra é contra Deus. Então ontem nós falamos sobre a Nova Jerusalém, a cidade preparada, mas para um povo preparado, que não vão cair nesse engano de colocar uma igreja, por maior, por mais antiga, por mais bela, por maior congregação, mesmo que estando contrária à palavra de Deus, nós vamos colocar na frente da palavra de Deus. Isso é uma idolatria. E que Deus nos ajude a sermos fiéis à sua palavra, não importando o que digam os homens, para que nós possamos entrar nessa grande cidade pelas portas. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Se você não sabe, não fale. Mas quando você falar, fale aquilo que você sabe. Em nome de Jesus Cristo, que Ele nos abençoe nesse dia. Amém.